Qual é a ordem dada pelo Senhor Jesus que, se fosse obedecida, traria um entendimento da Bíblia da forma correta? É o que está lá que o Senhor Jesus falou em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o Senhor Jesus, o conselho dele é para nós examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras não é ficar perguntando para o pastor o que é isso, o que é aquilo. Não é perguntar para a igreja, não é seguir esse corpo de doutrinas que existe. Examinar as Escrituras é abrir as Escrituras, estudando ela com profundidade, igual igual Deus falou por meio do profeta Isaías, capítulo 28, 10. Porque é preceito sobre preceito e mais preceito, mandamento sobre mandamento, e regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quando as pessoas é sincera, temente a Deus e tem sede e fome da verdade, elas buscam na fonte. Elas não mandam outro buscar para elas. Elas é que vão buscar na fonte, beber a água pura da fonte. Não é os outros que vão buscar, e nem beber para elas. Elas mesmas é que têm que beber da água da fonte. A maioria das pessoas evangélicas que professa crer na Bíblia não entende nada da Bíblia, porque elas não examinam. Elas apenas estudam a Bíblia. Elas apenas lêem a Bíblia. Como uma pessoa está lendo um jornal. Quando compra um jornal, a pessoa lê aquela notícia, leu e joga o jornal fora. Porque elas não examinam, elas só estudam as partes que interessam a elas. A parte que o pastor mandou, que o pastor ensina. Mas ele ensina da forma que ele acha que está certo. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar em ninguém em matéria de conhecimento da Bíblia. Porque a maioria das pessoas não obedece o quarto mandamento? Porque elas vê lá o quarto mandamento, que diz não terá... lembra do dia de sábado para o santificar, mas o pastor diz que não é aquilo ali, que o primeiro dia da semana é o domingo, é o dia da ressurreição, é que nós temos que obedecer. Aí as pessoas, em vez de crer no que está na Bíblia, ela passa a acreditar no que o pastor diz, e depois ainda tem pavor ainda desse versículo. Qualquer protestante que abrir a Bíblia e ver lá, lembra do dia de sábado para santificar, ela não vai ler esse versículo, ela não vai estudar ele. Por quê? Porque já pôs na mente dela que aquilo ali é coisa do passado, é coisa que não vale nada mais, o pastor não aceita aquilo, a igreja não aceita, e ela também, como está afiliada ali, elas também não vão aceitar de jeito nenhum. Porque os adventistas da Igreja Grande e da Igreja da Reforma não aceitam o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, como está lá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 3. É porque os adventistas não examinam as Escrituras, nem da Igreja Grande, nem os da Reforma. Eles seguem a doutrina da igreja deles. Eles seguem as ideias dos pastores da Conferência Geral. Se a Conferência Geral falou que são três deuses, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo, e que os três deuses se unem em um só e formam um só Deus. Então eles aceitam desse jeito aí. Por quê? Porque a igreja, os pastores, ensinaram para eles assim. E eles não examinaram do jeito que é para examinar, do jeito que o Senhor Jesus mandou. Então eles rejeitam
a Bíblia, rejeitou o primeiro mandamento e segue aí as ideias de pastores. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E isso vai custar a vida deles. Porque, então, porque se eles examinassem a Bíblia do jeito que Deus mandou, comparando mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, como está em Isaías 28:10, eles iam entender a verdade como ela é, como está realmente na Bíblia. Mas como eles rejeitaram, caíram no buraco, está no fundo do poço.